Então vamos lá. Você vai precisar descobrir o ponto o estado físico, ponto de agregação do ferro, né? Vamos colocar aqui, ó, ferro. O ponto de fusão do ferro, 1530 graus Celsius. E o ponto de ebulição, 3.000 graus Celsius. Quer dizer que ele começa a derreter quando atinge esta temperatura. E ele começa a evaporar nesta temperatura. Bom, a gente quer descobrir qual que é o estado físico, né, considerando 30 graus Celsius. Ou seja, como se estivesse nesta temperatura ambiente de 30 graus. O ferro, qual vai ser o estado físico dele? Será sólido? Será líquido? Ou será gasoso? Então, como que você vai fazer? É muito simples você fazer esse esquema aqui, tá? Você tem que tomar como uma regra que toda substância, ou melhor dizendo, sempre antes de todo ponto de fusão, qualquer substância é sólida, se encontra no estado sólido. Ou seja, antes dela derreter, ela é sólida. Tá? Isso ficou claro? Enfim, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, qualquer substância será líquida. Quando ela atinge o ponto, qualquer substância atinge seu ponto de ebulição, ela passa a ser gasosa. No caso do ouro, qual que é o ponto, aliás, do ferro, qual que é o ponto de fusão dele? 1530 graus Celsius. O ponto de ebulição dele, 3.000 graus Celsius. E eu quero saber qual que é o estado físico, o ponto de agregação dele, a 30 graus. Para ele derreter, ele precisa de uma temperatura muito alta, 1530. Muito alta mesmo. Só que, com apenas 30 graus, ele vai derreter? Se ele precisa de 1530, olha só onde a gente vai colocar 30 graus Celsius. Aqui. É uma temperatura bem menor. Pode ver que é uma ordem crescente, né? Porque são temperaturas positivas, correto? E isso não se aplica quando existe uma temperatura negativa ou uma baixa temperatura, tá? Que a ordem modifica um pouco. Como a temperatura do ferro, os pontos de fusão e ebulição, são temperaturas muito altas, então fica fácil porque a gente compreende colocando esses números em uma ordem crescente. Então aqui, ó, 1530, que é menor que 3.000, né? Como 30 graus é menor que 1530, então eu coloquei deste lado. Quer dizer que qual que é a temperatura, qual que é o estado físico então deste ferro? É sólido. Então, se você parar para perceber,
e tentar notar todo objeto formado por ferro que está ao seu redor, por exemplo, uma cadeira, né? Você vai ver que aquele ferro está no estado sólido, tá vendo? E é isso. Espero que você tenha entendido.